Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Maravilhoso estar aqui. Obrigada por nos receber aí. E eu espero encontrar você com a sua família muito bem. E nós oramos por isso e profetizamos graça, favor, saúde. Quando esse programa terminar, eu espero deixar você muito bem. Com muita esperança, alegria, força. Sorrindo para o futuro, como eu sempre falo. Crendo no melhor. Porque o Senhor fará algo novo acontecer. E sabe o que mais? A Bíblia diz que aquele que passa a andar com o Senhor encontra favor até no deserto. É uma coisa tão incrível que antes até o que tinha tudo para dar certo dava errado. Aí começa a andar com Jesus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aí tem tudo para dar errado e dá certo. O favor de Deus vem sobre nós até no deserto. Então, eu creio em mudança. Eu tenho visto o Senhor curar o destino das pessoas. É lindo. Eu tenho uma história aqui, aliás, histórias, né? Um casal com uma história linda. E eu acredito que vai edificar você. E quando esse programa terminar, você vai estar mais forte do que nunca para se levantar e tomar decisões poderosas. O que a Bíblia diz? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que vocês anseiam, esperam. O final é melhor do que o início. O fim só é o começo. Quando parece que tudo terminou, é nada. Você começa a caminhar com Jesus, você começa a viver uma nova história poderosa. Sejam muito bem-vindos, Leandra, Cauê. É um prazer ter vocês aqui. E tão jovenzinhos, mas com muita história para contar. Sim. E para edificar. Amém. A nossa vida. E eu acredito totalmente que quando o programa terminar, nosso pessoal vai estar assim, lá em cima, cheio de esperança. Jesus. E esperança significa sempre esperar por algo bom, muito bom. Ô Cauê, você foi criado num lar de drogas, brigas, muitos vícios. Um lar que, assim, você teve exemplo, o exemplo dos seus pais, para fazer as piores escolhas. Sim, Bispa, eu ainda muito novo, né, como a gente conversava agora, drogas em casa era algo comum, né? Cocaína, tudo maconha. Quanto é tipo de droga, né? Desde das drogas lícitas, como cigarro e bebida, e as não lícitas, né? Como as demais drogas que todos nós sabemos que qualquer uma delas, lícita ou não, o papel é o mesmo, é destruir, né? E desde muito cedo, desde muito novo, eu me lembro de brigas, facas, ameaças de morte. Em casa não tinha paz, de modo que às vezes
Eu preferia ficar na rua, brincando com os meus amigos, do que estar dentro de casa. Porque era um ambiente... parecia um campo de batalha, né? As guerras aconteciam constantemente. E nós, filhos, né, crescíamos nesse meio. E quando um pai, uma mãe, quando um casal está em guerra, quem mais sofre são as crianças. São os filhos. São os filhos. São os filhos. Porque... eu sempre digo que os pais, quando agem assim, eles são egoístas. Com certeza. Porque quando você constrói uma família, você agora tem deveres. Sim. Não me venha com seus direitos, agora você tem deveres. Com certeza. Uma criança não pediu para nascer, né? A criança Exatamente. não pede para nascer. Então é aquele casal que... se você põe um filho no mundo, a responsabilidade seja é grande, responsável. com certeza. E é o que falta às vezes. Em muitos casais, isso faltou dentro da minha própria casa, né? Dentro... Ô Cauê, você disse que não só você viu seus pais usando drogas em casa, Sim. como quando seu pai se acidentou, ele mandava você ir comprar as Sim, drogas. Sim, senhora bispo. Isso não é conversa. E não você... foi uma vez. Não é algo que aconteceu. Ah, foi uma vez. Não, isso aconteceu algumas vezes. Você ia até o traficante, Sim, comprar maconha, cocaína. Na época era um bar próximo da minha casa, né? Ficava cerca de uns 500 metros de casa. E eu ia até esse bar, buscava e levava para dentro de casa. O engraçado é que nesse bar a gente gostava de ir para jogar fliperama. E o meu pai não gostava que eu ia nesse bar para jogar fliperama, mas eu ia até o bar para buscar. Mas quando foi conveniente, então ele eu podia te mandou ir lá comprar drogas para ele. Sim, senhora. E é quando eu saía de casa, ia e ali colocava-se na mão, fechava as mãos, né? Não abria para... até porque era falado tanto pelo rapaz que entregava quanto pelo pai. Olha, ninguém pode ver, né? Ou seja, se ninguém pode ver, então é errado. Então, muitas vezes, isso com 10, 11, 10 anos de idade, muitas vezes aconteceu da gente que eu falo, eu, e a minha irmã presenciou também, mas essa de buscar... foi você. Fui eu, porque eu era o maior, né? O mais velho. Então, acabei me deparando com essas situações mais vezes. E assim a gente foi crescendo, né? Então isso era constante, brigas constantes, oportunidades para que eu pudesse usar. Não faltou, né? Porque você cresce vendo um exemplo, então a tendência é você crescer e imitar para essa direção. Sim, porque o filho, ele vê o pai, a mãe ele tá imitando esse pai e essa isso mãe. Aí. Né? E oportunidade eu tive, tanto por dentro de casa, fora de casa também, companhias, às vezes amigos, colegas de escola, da rua, foi oferecido algumas vezes e eu sempre rejeitei. Você disse que o que te salvou foi sua vovozinha. Sim. A sua vovó. Sim, ela foi um canal de bênção para minha vida. Você até citou o versículo de Paulo, sim, falando sobre Timóteo, sobre a avó e a mãe. Você disse que a sua mãe acabou não sendo essa influência, mas a sua avó, sim, ela foi para o Ministério Mudança de Vida ainda quando era um núcleozinho em Mirassol. E ela foi firme a vida toda. Foi para o Senhor esse ano, já velhinha, mas a influência dela de levar você desde os 6 anos, mesmo você vivendo nesse ambiente, sim, isso foi assim fundamental. Isso marcou, porque eu fui morar com ela devido a algumas situações. A gente mudou, não tinha escola e eu não podia ficar sem a escola, então acabei indo morar com ela e foi quando a minha avó conheceu o Ministério Mudança de Vida, né? Na época era menor do que onde nós estamos aqui. Hoje, graças a Deus, a igreja lá tem crescido. E quando ela conheceu,
eu morando junto, sob a responsabilidade dela, ela me levava todos os dias. Na época não tinha escolinha, né? Não tinha a estrutura que tem hoje na igreja. E eu ficava ali na nave, no culto, junto com ela. E eu lembro que às vezes servia-se a ceia, ela sempre deixava ali um pouquinho de suco, um pedacinho de pão para dar para mim, para servir, ensinava eu orar. Eu lembro que todos os dias à noite, quando eu morava com ela, antes de dormir, ela fazia eu ir até a cama dela, ela pegava a Bíblia, lia a Bíblia comigo, orava e depois me colocava para dormir. E eu fui tomando gosto na infância, né? Eu via na casa dela, havia paz. Dentro da minha casa, com os meus pais, não. E na casa da minha avó tinha paz. Porque havia alguém que orava. Havia alguém ali que buscava. O que você falava para ela quando você estava na igreja? Eu falava, ela, eu olhava o pastor pregando e eu dizia: vó, quando eu crescer, eu vou estar lá na frente pregando igual o pastor. E ela sempre creu naquilo. Ela sempre acreditou, concordou e declarou: filho, eu creio que esse dia vai chegar e eu vou ver você pregando, eu vou te ver em cima do altar. E ela sempre acreditou, não só em mim, né, mas ela sempre creu na promessa: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Ela sempre acreditou, lutou, né, o que pôde, fez o que pôde ensinou a todos, não levou só eu, levou outros também, primos, dos filhos também, levou a todos, deu oportunidade a todos, ou seja, mostrou o caminho. Foi uma sentinela. Foi uma sentinela. A Bíblia fala que tem uma voz que diz: esse é o caminho, siga nele e não se desvie dele. Ela fez isso. Ela foi essa sentinela que mostrou o caminho para todos da família, né? Infelizmente, nem todos seguiram, né? Mas tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade. Amanhã ninguém vai poder dizer que a oportunidade não bateu a minha porta. Porque exatamente. Acabou batendo, como sempre bate a porta de todos, com né? certeza. Todos recebem essa oportunidade. Só que acabou que aquele ano passou. E eu tive que voltar para casa dos meus pais, né? O meu avô se adoentou, minha avó já não podia também mais tomar conta de mim, ela tinha que tomar conta do meu avô que estava doente na época, e eu retornei para a casa dos meus pais, e aí acabei voltando para aquele pé de guerra. E aí fui crescendo, veio 6, 7, fui crescendo, chegou esse ponto onde passei a ver as drogas, a comprar. E os anos foram se passando. E chegou numa determinada idade, nessa idade mesmo, ali entre 10, 11, 12 anos, antes de eu conhecer a igreja, eu já estava começando a frequentar alguns lugares, como festas, rodeios, e conhecer bebidas, né? Bebidas destiladas, a experimentar aquela coisa de influência, né? Você tá num lugar, alguém vem e oferece, aí às vezes para você não ficar mal com aquele amigo, mal com aquela pessoa, você acaba, né, para você estar ali naquela influência, naquela roda, naquele círculo de amizade, você acaba, mas é só um golinho. E a gente sabe que esse só um golinho hoje, amanhã, vai crescendo e vai tomando uma proporção muito maior. Mas graças a Deus, que é onde a minha avó entra na história de novo, né? Chegou um ponto em casa que estava insuportável, né? Eu já estava com uma certa idade, já estava com os meus 13 anos, então já não dava para se esconder mais nada de nós, né? Minha irmã já tinha os seus 11, então os pais já não conseguiam mais esconder nada da gente. E essas brigas constantes, aumentando, e aí onde a minha avó volta e ela convida a gente já tinha voltado para Mirassol, e ela convida a minha mãe para ir para a igreja. E ela foi. Ela acabou aceitando o convite e foi, né? E aí foi minha mãe, depois a minha irmã, meu pai. E eu, como na época estava envolvido com essas amizades, eu acabei não indo. Mas depois... Você acabou indo. Pela insistência, eu acabei indo, e onde eu passei a frequentar, e onde eu passei a amar a igreja. Uma coisa que...
Aquele amor lá do menininho de 6 Acendeu. anos. Aquela semente, né? Porque quando a gente planta uma semente, ela não é passada. Aquilo fica. E quando eu cheguei, já com os meus 13 anos no ministério, o que me despertou no ministério, era o que eu falava aqui, é que eu encontrei no ministério não só um pastor para me ajudar, mas eu encontrei um pai. Você foi acolhido. Fui acolhido. Você sentia a falta desse pai. Eu tinha o meu pai dentro de casa. Mas por conta dessas questões, eu fui criando um bloqueio, uma barreira para com ele. E por conta dos horários de trabalho, então a gente não tinha convívio. E eu cresci com essa ausência, com essa carência de pai. De modo que hoje eu sou pai de 2 crianças. E eu aprendi a ser pai dentro do Ministério Mudança de Vida. Vendo os líderes, pastores, bispos, aqueles que estão à nossa volta. Foi assim onde eu aprendi a ser pai, a ser um bom pai. Porque meu pai, como um homem trabalhador, é um exemplo. Ele é, assim, um cara irrepreensível para trabalho. Não tenho o que questionar. Mas eu posso dizer que, como pai, ele deixou algo a desejar. Às vezes, o pai ele acha que o papel dele é só colocar o de comer dentro de casa. Mas isso é o mínimo, né? A criança, ela não quer só isso. Eu não queria só isso. Eu queria um abraço. Eu queria um beijo. Eu queria que alguém olhasse para mim e falasse, você pode, você consegue. Porque eu não ouvia isso dentro de casa. Muitas vezes eu ouvia, você é burro, você não vai ser nada, você é um idiota, você é isso. Então, a gente foi crescendo ouvindo esse tipo de coisa. E aí, quando você chega num lugar onde as pessoas te recebem bem, onde você começa a ouvir palavras... Que você pode, que você consegue. É tudo que você quer. Porque você vem de um lar onde só tem briga, onde muitas vezes eu ia dormir chorando, né? Tinha um sonho de ter uma família, de ter um lar, de ver uma casa restaurada, abençoada. Sabe aquela coisa de sentar na mesa todo mundo, né? Que às vezes a gente vê em filmes, vem lá o pai senta na ponta, e o filho de um lado, a filha do outro, a mãe serve a mesa. Então tinha esse desejo de ter uma família dessa forma. E eu encontrei aqui, dentro do ministério, né? Esse acolhimento. Eu encontrei pais espirituais que foram me ajudando nessa minha jornada, nessa minha caminhada espiritual. De um modo que me ajudou muito, que hoje, graças a Deus... Você está ajudando pessoas. Eu sou um pai desse que estou ajudando os filhos espirituais, como a senhora mesmo usa. Sim, a ajudando expressão, pessoas. Ajudando as pessoas. Você depois conheceu a Leandra, que agora eu vou passar para a Leandra. E nós temos o testemunho, especialmente do Caleb, da obra que Deus fez, Sim, né? senhora. Porque você chegou a ser obreiro. Sim. E aí chegou a Leandra. E vocês começaram a orar e a buscar e tal. E aí onde foi esse o ponto que às vezes a imaturidade é onde às vezes fala mais alto, né? Fui me envolvendo com a obra, tomando o gosto pelas coisas espirituais, evangelismo, trabalho jovem, fui despertando esse interesse, esse desejo em estar na obra e até estar internamente na obra. Foi despertando esse desejo, né? E nesse meio tempo, eu conheci a Leandra, né? Em um dos trabalhos jovens, né? Isso serve para os jovens que estão assistindo, né? Que há possibilidade de encontrar um varão, uma varoa dentro do... Você não precisa ir fora encontrar, né? Você só orar a Deus. Se você ora a Deus, o Senhor prepara alguém para você aqui, né? Você não precisa ir pescar lá fora, você não precisa estar lá fora para não caçar problema, né? Exatamente. Sair atrás dos reis e encontrar jumentas. Não, tem que ser ao contrário. Você sai atrás da jumenta e encontra o rei. Cauê, eu vou pegar a história da Leandra agora, mas
um despertar muito forte para a sua vida foi a situação do seu filho, Sim. do Caleb, porque quando vocês estavam fazendo tudo certo, mas aí, de repente, Um momento. você ouviu uma orientação que vocês eram muito jovens, que tinha que dar uma aguarda um pouco e tal. E aí você botou na cabeça, então eu não vou ser obreiro, porque aí eu posso fazer como eu quiser, não sei o quê. Sim, senhora. E aí foi o que você fez. Eu saí Você da obra. saiu da obra e foi ser só um membro. Na verdade, não um membro, né? Me tornei um frequentador da igreja, porque um membro é aquele que veste a camisa também, né? Eu frequentava a igreja, passei a Aí vocês frequentar. casaram e nasceu, engravidou, Aí veio o Caleb. E você, com um mês de casamento, Sim. você vira para Leandra, que já vinha de um histórico assim de destruição familiar. Sim, senhora. E fala, eu quero o divórcio. E eu não quero mais, né? Até Um mês. Um mês. Foi contado um mês. E até então era... Porque quando casou, não, encontrei a mulher da minha vida. E aí vem... Mas aí você já estava distante Sim. de Deus, você não estava no mesmo espírito. Com certeza. Né? Tava. E você também ouviu a orientação, espera, que você estava com o quê? 16 anos? 16 para 17. E ela... 17 para 18. 18. E a orientação do líder foi, vocês são jovens, Sim. ora um pouco mais, vai, e você não quis. Não. Quis Você- fazer do meu jeito. Do seu jeito. Sim. Aí um mês, pronto, não quero mais, cheio de influências, já começou a ir para as noitadas, Querer badernar e essas coisas badernar, e não querendo mais o todas. casamento. Não queria mais. Não queria mais. Nasce. Não estava disposto. Não queria. Por mim, eu não continuava mais E ela que virou e falou para Ela você. bateu o pé e falou, não, eu não entrego o divórcio. Eu não assino papel Isso nenhum. grávida do Caleb. Grávida do Caleb. Nasce o Caleb, 9 dias de vida. Sim. O menino tem um problema, quase morre, diagnosticado com problema cardíaco sério. Você vê seu filho com o peito aberto, Sim, senhora. numa cirurgia cardíaca violenta, agressiva. Sim. A Leandra, nessa transição dele sair da UTI para a mesa de cirurgia, ela assinou um termo de que ele poderia morrer na mesa de cirurgia. De que ele não voltaria. Tanto que Não tinha todas esperança. as crianças que estavam com o mesmo problema que ele Não faleceram, somente ele não. Somente ele. Mas porque aí você correu para Sim. Deus desesperado. Aí a gente se lembra. Eu, naquela época, não tinha para onde ir, né, bispo? A gente se afasta de Deus, mas a gente sabe o caminho de volta. É questão de querer voltar e ter disposição, humildade e bater no peito e falar, eu errei. Senhor, eu errei, eu falhei, eu não devia ter tomado esses caminhos, né? E eu me lembro que eu me ajoelhei na escada do hospital, no dia que ele foi internado, e eu orei a Deus, Senhor, eu fiz um voto ao Senhor. Se o Senhor curar o meu filho, eu vou estar na tua presença e eu vou pregar a tua palavra. E ali eu vi a mão de Deus. Eu vi o Senhor agindo na vida dele. As sentenças eram muitas. Sim, senhora. Muitas. Ele ia ter que tomar remédios controlados. tratamentos. Ele ia ter que fazer tratamentos, até terapias, todo um acompanhamento, né? Ele viveu 9 dias, bispa, sem que o coração mandasse sangue para o corpo. Então, era para ter ficado sequelas, porque não havia oxigenação na cabeça, não havia sangue nos órgãos. Então, quando ele chegou no hospital, em São José do Rio Preto, os órgãos dele alguns órgãos já estavam entrando em estado de falência, já estava paralisando.
Então já estava parando o pulmão, já estava parando os rins, né? E a princípio, a gente era pai de primeira viagem, levamos até um posto de saúde, era cólica, mandaram a gente para casa. E a gente creu nisso e fomos para casa. Aí a gente voltou para casa e viu que não mudou, não melhorou, dava um remedinho ali, alguma coisa e nada. Vamos para o hospital. E foi quando aconteceu toda essa situação que hoje eu entendo por que aconteceu, né? A gente prega, lá em João fala, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, é para que o nome do Filho de Deus seja exaltado. E hoje eu entendo isso. Ele esteve à beira da morte por conta de escolhas e decisões minhas, né? Quando a palavra não é o bastante... Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Né? E aí, eu não escolhi a vida. E aí, quando você não escolhe vida, automaticamente, você está escolhendo morte. Então, a morte não me atingiu diretamente, mas atingiu o meu filho. E nós, pais, mães... É que é pior. É pior. É pior. É pior, porque se tivesse me atingido ali, seria um outro grau, um outro nível, mas atingiu onde dói mais, né? Que é um filho, que você acabou de ter, o primeiro, primogênito, né? Você vê aquela coisinha tão pequena, tão frágil, numa mesa tão grande de cirurgia, com médicos dizendo que provavelmente vai, mas não volta. Mas hoje, graças a Deus... Todas as sentenças foram quebradas. Todas. Ele teria que fazer uma outra cirurgia agora com 7 anos de idade, para uma correção. Não precisa. Não precisa de cirurgia nenhuma. Que ele seria uma pessoa cardíaca, uma dependente. Criança cansada, ele seria uma criança paralisada, uma criança... Eles usam a expressão, né, de um atraso mental, ele vai ter um retardamento mental por conta, ele vai se desenvolver mais tarde, então vai demorar para andar, vai demorar para falar, vai demorar... Então, tudo contrário, né? E todos esses diagnósticos, tudo isso é contrariado todos os dias. Não, é só olhar pro Caleb. Minha filha, você, Leandra, foi criada num lar também um pai viciado em drogas, bebidas, agressivo, um homem que agredia sua mãe, miséria, fome. Total. Vocês passaram demais. Fome, necessidade do básico. Muitas vezes não tinha o básico. E o que vinha não era comprado no mercado, era pegado emprestado. Um pouquinho do vizinho, a cesta da assistência social. Era dessa forma que nós vivíamos, sobrevivendo e não vivendo. E assim, todo dia. Todo dia. Aquele inferno. Não tinha, era um ambiente que não tinha paz. Até o momento em que eu conheci a Deus, que eu tive encontro com o Senhor, até aquele momento eu nunca tinha provado da paz. Eu nunca tive uma luz, uma esperança de uma vida feliz, de uma vida alegre. Eu nunca tive uma imagem de uma família feliz. Era tudo destruição, vergonha. Essa família sentada. Não, nunca. À mesa. Nunca. Juntos. Nunca. Era somente discórdia, brigas, miséria, sofrimento, lágrimas, muito choro, muitas lágrimas. É uma derrota total. Seu pai, inclusive, morreu numa sarjeta, drogado, bêbado e sozinho. Que, inclusive, por estar sozinho, no momento que encontraram, deram como indigente, que estava sem documento. Morreu dessa forma, dessa maneira. Foi o plantio, né, ao longo da sua vida, e aos 38 anos de idade... 38 anos. Morreu cedo. Morreu muito jovem. Mas viveu uma vida toda destruída. Toda destruída.
E trabalhou para destruir a de vocês também. Trabalhou. Inclusive, todos nós, né, os 5 filhos que foram criados com ele, cheio de complexos, traumas. Eu era uma menina, uma criança com muitos medos, com muitos bloqueios. Eu tinha medo de falar com pessoas, eu tinha medo de sair de casa sozinha. Eu era totalmente fechada. Eu não conseguia falar, não tinha segurança para falar diante de pessoas. Eu era totalmente travada. Você disse que vocês eram em 6 irmãos. Numa das situações que vocês tiveram que sair fugidos. Fugimos literalmente do meu pai. Vocês fugiram. Sua mãe estava grávida desse sexto filho. E ela acabou dando para adoção esse bebê, porque não sabia o que ia fazer da vida. Condições. Né? Chegou um momento, né, nesse momento dessa briga que eles tiveram, que ela estava grávida desse filho, e ela, nessa noite, ela tomou a decisão, chega. Já tinha tentado várias vezes, mas o meu pai sempre tinha ali a história de que iria mudar, mas nunca mudou. Então, naquela briga, ela tomou a decisão, chega, coloca um ponto final hoje no meu sofrimento. Esperou ele ir trabalhar, pegou todos nós, foi até uma assistência social, que cederam ali uma van, pegamos as nossas roupas e fugimos para a casa da minha avó, né, um sítio muito humilde também. Ficamos todos nós ali num quartinho apenas, com muita miséria, muita escassez também, continuando ali. E ela não tinha condições de criá-lo, então ela deu para adoção. Inclusive, nós não conhecemos até hoje. Não. Ela teve que assinar, né, um termo, um documento de que ela não iria atrás dele, né? Não iria ter mais o contato com ele. Isso deve ter marcado mundo. Todo mundo sentiu. É o que eu falei para a senhora, a gente nunca encontrou paz, nunca tivemos uma imagem da felicidade, nunca fomos preenchidos, nunca, até encontrar com o Senhor. E, inclusive, a forma como vocês encontraram a igreja foi sua mãe indo em busca de uma cesta básica. Sim, quando eu tinha 12 anos, ela saiu de bicicleta e encontrou a igreja aberta. E entrou pedindo porque não uma tinha cesta comida básica. E precisava, e ela saiu Ela sempre saía desesperada. atrás de comida para pedir. Na tentativa de suprir a casa. E pediu a cesta básica na igreja, foi muito bem acolhida pelos líderes da época. E ali ela decidiu se apegar a Deus e começou a ir à igreja, a frequentar o ministério. Pegava todos nós, né? E levava até a igreja, andávamos a pé, uma certa distância. Pegou firme naquela época, muito firme. Você disse que ela sempre teve um problema de inconstância. Sim. E quando as coisas melhoravam, ela parava. Então aí vocês foram, ela viu melhora, ela para. Sim. As coisas desandaram, ficaram ainda piores. Exatamente. E aí quando a coisa apertou, que ela voltou, você já não queria mais voltar, que você já estava... O mundo já havia me seduzido. Então eu já comecei a gostar das músicas seculares, das festas, ia a rodeios, sempre muito influenciada. Então eu queria o mundo, não queria mais saber da igreja. E quando eu tinha os 12 anos, quando a gente teve o encontro, né, na primeira vez que nós fomos à igreja, eu amei aquele lugar. Eu senti naquele lugar aquilo que eu nunca havia sentido, paz, alegria. Acendeu dentro de mim a esperança. Agora eu vou ter uma mudança de vida. Agora a minha vida vai mudar. Mas infelizmente ela acabou se afastando e a hora que voltou novamente eu já não queria mais. Aí eu queria o mundo. Aí eu queria as coisas do mundo. E foi quando eu não queria ir, mas ela insistia.
né? Às vezes que ia, ela insistia. E até certa vez uma obreira interna na época me chamou, vamos na chamada Cruzada Jovem na época, eu fui, e naquele dia foi algo muito especial. A palavra veio de encontro, o louvor me tocou e nunca mais saí. Eu quis ali permanecer e mudar aquela história, porque era uma maldição hereditária. E foi numa questão, foi também na cruzada que ele está falando? Sim, que eu conheci o Cauê. E que ele também ligou na época como obreiro também. Sim. Que eu fui no acampamento, foi onde eu me batizei. Foi tomando as decisões certas e curando o meu destino. Foi ali. Foi ali. Aí vocês se casaram e você agora ouve do seu marido 1 mês, 30 dias. Sim. Eu quero divórcio. Eu quero divórcio. E aí, novamente, né, aquele filme do passado veio e passou na minha mente. E foi quando eu falei, não vai ser novamente. Essa história não vai se repetir. Não, a família que eu quero é completamente diferente do que eu vivi. E eu falei, não, o divórcio não. Eu não separo. Eu não saio daqui. Eu não vou quebrar essa aliança. E foi quando eu me firmei. Porque até então, bispo, ainda não tinha tido, né, uma experiência com Deus, ainda não tinha amadurecido espiritualmente, eu ainda não tinha vivido experiências de verdade. Tanto que esse namoro, vocês passaram na frente totalmente. Das orientações que vocês receberam, fomos né? Fomos imaturos. E aí vocês se precipitaram. Sim. E aí vocês se encontraram, você nessa situação do seu marido não querer mais, e aí nasce seu bebê, 9 dias, você olha lá o seu bebê naquela situação. Sim. Aquilo foi assim, aquele choque para os dois. Choque. Agora vocês vão ter que ter um encontro com Deus mesmo. Sim, um choque. Até então, né, eu continuei firme na igreja, busquei o tempo todo, ouvi a palavra, jejuava, inclusive os jejuns eram feitos aos domingos, abria às 9 da manhã, encerrava às 18 horas. Eu mesmo grávida, estabeleci isso dentro de mim, que eu iria jejuar, buscar pela minha família, pela restauração desse casamento, né? Na sua vida, foi o pedido de divórcio que fez você firmar. Sim. Na vida do Cauê, foi o Caleb. Sim, senhora. Ali. Sim, senhora. Foi então, cada um viveu o seu baque. Sim. Para poder se aproximar de Deus. Com certeza. De verdade, né? Sim. Não mais os 2 menininhos. Imaturos, precipitados. Não. Precisou da dor realmente para depender de Deus. E como o Cauê estava falando, todas as previsões foram quebradas, contrariadas. Sim. As sentenças quebradas e as previsões contrariadas. E a cirurgia foi um sucesso e hoje está aí para a honra e a glória do nome do Senhor. Um menino saudável. Sim. Totalmente diferente. Totalmente diferente daquilo que eu ouvi. Que seria saudável. E o seu casamento foi restaurado. Completamente restaurado. Porque ali, quando você se curvou diante de Deus, ali você falou, chega. Chega. É a risca no chão, né? A gente passa aquela famosa risca no chão e dá um basta. Basta para essa vida que eu tenho vivido, basta com essa imaturidade, essa irresponsabilidade. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho pessoas que dependem de mim, não só financeiramente, espiritualmente. Então eu preciso me levantar, eu preciso me posicionar. E foi quando aconteceu esse posicionamento. Cauê, você também disse que perdoou seu pai. Sim. Essas barreiras foram quebradas. Com certeza, bispa. Isso é algo que eu carreguei por muito tempo.
né? Até mesmo depois de estar na igreja, às vezes eu não tinha esse desejo, por conta dos erros do passado, por conta das coisas que aconteceram, essas coisas de dia dos pais, então não tinha sentido ligar, não tinha um porquê ligar, aniversário, não fazia questão, né? Mas à medida que a palavra foi vindo, né? E eu fui recebendo ajuda dos meus líderes, daqueles que estavam diante de mim, a própria história do Bispo Fernando, que foi quem me ajudou na época a quebrar essa barreira, né? A história dele e as direções que ele me deu. Eu lembro até hoje, ele estava fazendo um trabalho conosco, nós sentamos após esse trabalho e nós ali começamos a conversar e falou: o que está acontecendo? Eu me abri para ele e ele falou: não, você vai pegar seu telefone agora e você vai ligar para o seu pai. Eu lembro que na época eu não tinha nenhum número mais. E eu liguei para ele e a gente conversou ali, né? As barreiras se quebraram, eu liberei perdão, né? E também recebi esse perdão, creio. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, amo meu pai, amo a minha mãe, a minha família, né? Eles vivem a vida deles, mas eu não carrego absolutamente nada. O passado ficou para trás. O que passou, passou. Eu não posso mudar o passado, né? Daqui para trás eu não mudo, eu não consigo mudá-los. Eu posso mudar daqui para frente. Então hoje eu mudo como? O erro que cometeram comigo, eu não vou cometer com meu filho e com a minha filha. A casa, o lar que eu cresci e vivi, hoje não é o lar que meu filho... Eu olho pro meu filho hoje, bispa, com 8 anos, a cabeça que ele tem hoje e a cabeça que eu tinha na idade dele é completamente diferente. Sabe? É uma criança pura. O Caleb é um menino puro. Ele não sabe o que é palavrão, não sabe o que é bebida, não sabe o que é droga, não sabe o que é essas coisas. E isso é algo que eu vim de berço. Eu vi de berço, né? É uma coisa que em casa era normal. Hoje eu vejo ele e eu falo: meu Deus, olha o que o Senhor fez. E olha a oportunidade que eu tenho hoje, a responsabilidade, né? De formá-lo para que amanhã ele dê sequência nisso. Sem né? dúvida. Para que isso seja um ciclo, né? Como nós vemos Abraão passando para Isaac, Jacó, e assim foi acontecendo por diante, né? Então as pessoas às vezes se firmam muito naquela coisa que a maldição acompanha por 4 gerações, mas a bênção acompanha por 1000. Então é isso que eu me apego. Na verdade, são escolhas hereditárias, São né? escolhas. Eu posso escolher fazer diferente. Com certeza. E quando o destino é curado, não é só o meu. Eu não curei só o meu. Eu automaticamente já curei o do meu filho. A minha descendência. Já curei do meu neto, do meu bisneto, em nome de Jesus. Das das 1000 escolhas gerações. que você Com está certeza. fazendo, você vai afetar. Vai afetar. Ô, Leandra, seu casamento foi restaurado, seu filho curado. Completamente. E vocês passaram a trilhar um caminho novo. Sim. Se envolveram na obra, vieram para a vida interna. Sim. E quando vocês olham para o histórico familiar, as destruições, tudo que vocês viveram, e aí vocês se veem, olham a família, ajudando pessoas, vocês enxergam um milagre. Completamente. Com certeza. Isso não seria possível. Não seria, de forma nenhuma. Não, senhora. Pelo histórico familiar, pela família, eu provavelmente estaria hoje vivendo o que meu pai... Repetindo a história dele, que repetiu do meu avô, que repetiu do bisavô, e que assim iria se repetir na sua. De geração em geração. Recente, vocês viveram uma experiência com a Radassa, a bebezinha. Ela nasceu prematura, Sim. de 7 meses. Sim.
E, mais uma vez, algumas sentenças, algumas previsões. E as previsões foram contrariadas, as sentenças quebradas, e tudo aconteceu ao contrário. Tudo aconteceu ao contrário. Novamente. Novamente. Ela saiu antes do previsto, ela mesma tirou o tubo, e eu ouvi isso porque a nossa presbítera Marilene, ela foi lá e ela mandou o áudio para um dos nossos bispos, e ele mandou para mim, e ela falou no áudio: essa menininha é uma guerreira. Ela tirou sozinha. Como? E aí eles não voltaram a colocar, que foi muito bom. Foram vendo se ela respirava sem, e ela foi. E foi um estrondo. Foi estrondo. Foi um progresso a cada dia. Não houve nenhum retrocesso dentro daquele hospital, como o nome dela ainda diz, né? Murta, que floresce em meio ao deserto. Ela floresceu ali. E ela fez a diferença, e foi a diferença naquele lugar. E eu tive a oportunidade, né? Porque nesses momentos a gente acaba, né, questionando um pouco. Senhor, por que novamente? Eu ali naquele hospital novamente, vivendo a experiência novamente. E aí a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E ali foi mais uma experiência para conhecer o Senhor, me aproximar mais dele. E ali com o coração humilde entreguei tudo que era necessário entregar. Você disse que ela nasceu de parto normal, você não teve dores. Não, tudo fluiu. E tudo fluiu de uma maneira milagrosa. Milagrosa, sobrenatural. Inclusive as pessoas hoje até ficam, né, espantadas, como parto normal, e ela sobreviveu firme, forte, respirando perfeitamente depois de tirar o tubo de oxigênio, engordando, não tem problemas de refluxo, mama o leite materno. E mama, né? Você diz que mama, que você tem leite. Sim, sim. E outro milagre é que eu vi você que tá com um corpinho de modelo, não tem um pingo de barriga, com um bebê que veio outro dia. É Deus, né, bispo? É o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Leandra, Deus curou seu destino? Completamente. O destino está completamente curado, não somente o meu, mas de toda a minha descendência. Você vive uma história totalmente diferente. Totalmente diferente. Um lar de paz. De alegria, de abundância, não há falta de absolutamente nada. E o casamento restaurado, feliz, onde há união, onde há amor, onde há respeito. É tudo que um dia, lá atrás, eu achei que eu não poderia viver. Que era impossível. Que era impossível. Quando você se senta com toda a sua família para tomar refeição à mesa, é uma cena que você vive depois de Jesus. Depois de Jesus. Sentamos à mesa, oramos e ali conversamos. Ao final do dia eu vou com eles, leio a Bíblia, já formando, né? Porque eles não vieram por acaso. Estão aqui para uma missão e eu instruo que eles têm que seguir nessa missão, porque o Senhor os deu a vida. Isso é muito importante. E eu sei disso porque eu já ouvi sobre isso, esse cuidado que você tem, essa dedicação. Total. E você está sempre ali junto, acompanhando, ensinando. Isso é fundamental e faz toda a diferença. É só olhar, né? Para as crianças, só olhar para o Caleb. Sim. É o que o Cauê está dizendo, um menino diferenciado, um menino que viu a morte nos primeiros dias de vida e vive uma vida normal para a glória de Deus. De Deus. Deus curou seu destino, meu querido? Com certeza, bispo. Com certeza. A vida que nós vivemos hoje é o Salmo 126, né? Me belisca porque eu estou sonhando. É uma vida que eu sempre quis. A realidade que eu tenho hoje, a vida que nós vivemos hoje, dentro
da obra do Senhor na igreja, é completamente diferente de tudo, né? Ninguém da minha família ou da dela vive o que nós vivemos. Ninguém tem a realidade que nós temos. Nós temos os nossos... Eu tenho uma irmã, tenho os irmãos, e hoje eu posso falar de todos da minha família, e ela também pode dizer o mesmo. Nós somos os mais abençoados. A vida que nós vivemos, nenhum vive. O que nós temos, eles não têm. Cauê, qual é a mensagem que você deixa aí para um jovem que talvez tenha vivido num lar disfuncional? Se apegue a Deus, porque e se ele não tiver uma vovozinha para levar, vem sozinho. Tem um ministério. Aqui vão ter pais e mães, avós espirituais. Aqui vão ter pessoas que vão acolher, porque eu fui acolhido. Hoje estou aqui acolhendo pessoas e como nós sempre falamos, é um prazer servir. E vai ser um prazer acolher esse jovem que talvez está num lar desestruturado, desequilibrado, destruído. Como eu cresci num lar assim, hoje eu tenho um lar abençoado. Meu destino está curado, a minha vida está completamente mudada. Então esse é o recado, essa é a mensagem que eu dou. Vem, porque isso não é... A senhora não mandou falar isso. Ninguém fala, fala isso. Não, isso é algo que eu vivi. Eu vim, eu estou aqui, eu fui acolhido, alguém enxugou as minhas lágrimas, alguém me abraçou, alguém olhou para mim e disse para mim, tem jeito para você. Jesus pode mudar a sua vida. E mudou. Mudou. Hoje, graças a Deus, eu tenho ajudado e, para a honra e a glória dele, mudado a vida de pessoas também. Maravilhoso, Leandra. Qual a mensagem que você deixa? Uma jovenzinha que também tem vivido aí num lar sem esperança, aparentemente. Tem jeito, né? Tem jeito, tem saída. E a prova sou eu estou aqui, com um destino completamente curado. E perseverança, insistência, não desistir. É o segredo. Por mais que se levante situações, nunca pare, não olhe para trás, mas continue firme. É só o Senhor que pode preencher o vazio que está dentro de nós. Só Ele. Mais nada e mais ninguém. Só Ele. Tá aí. Maravilhoso. O Senhor, Ele nos dá um futuro. É o que o Cauê falou, eu não posso mudar o passado, mas eu posso tomar uma decisão aqui hoje, nesse presente, hoje, agora, no dia que se chama hoje. Como disse Paulo, esse é o dia favorável. Esse é o dia da salvação. Esse é o dia. A vida é feita de escolhas. Você pode escolher a vida, você pode escolher a morte, você pode pegar uma oportunidade como essa, um testemunho como esse, é um casal jovem. Mas como eu disse no início, já tem muita experiência. Esses dois passaram por muitas coisas. E estão aqui, vivendo a glória de Deus, com destino curado, criando seus filhos no temor, vivendo um casamento que eles nunca viram de lado nenhum, ajudando pessoas. Isso é Deus. Isso é Deus. E é para você também. É para todo aquele que crê, que abre o coração. Hoje é o dia. Você pode construir uma vida poderosa. O que aconteceu, aconteceu. É daqui para frente. E as escolhas que você tomar hoje vão mudar o rumo da sua vida se elas forem em Deus. Levanta aí. Abra o seu coração para o Senhor.
Tudo começa com uma decisão aqui. Aí onde você está aqui, mas aqui no coração. E Deus vai te ajudar. Não tenha medo de nada. Apenas tome a decisão. E deixa o resto com Deus, que Ele vai te ajudar. Vamos orar. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom. Eu tenho que te agradecer por tudo, meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigada por uma obra tão linda, tão grandiosa. Eu tenho um casal jovem, bonito, podendo dar tantas lições, falar com sabedoria. Isso para mim, Senhor, é uma alegria tão grande. Eu te honro. Eu honro o teu nome por oportunidades assim, por fazer parte disso, Senhor. Porque foi aqui, nesse ministério, que vidas como a deles, eles passaram por tantas coisas e estavam já fadados a um futuro tão desastroso. Mas as decisões certas mudaram tudo. Muito obrigada pela mudança que o Senhor operou na vida desse casal, na vida das crianças. Obrigada, Senhor, pela vida do Cauê, da Leandra, do Caleb, da Radassa. São testemunhos tão fortes. Muito obrigada. E eu quero agradecer por essas vidas que estão conosco. Oh, meu Deus, visita esses lares, esses corações. Se manifesta poderosamente, meu Deus. Senhor, entra transformando, toca no cerne da alma, meu Senhor. Toca profundamente. Senhor, toca profundamente. Eu peço que o Senhor vá e mexa, toca o coração. Ah, Deus, mexe com essa pessoa que talvez está sem esperança. Eu peço que o Senhor se manifeste, porque tem muita gente sofrendo, sem esperança, sem visão, sem alegria, sem perspectiva. Faça essa obra agora. Cura as feridas, levanta o caído, fortaleça o abatido. Faça algo novo, meu Deus. Entra nesse lar levando paz, a paz que excede todo entendimento. Que essa pessoa receba a paz, receba o seu amor, receba alegria, receba esperança. E tome decisões firmes, corajosas, de fé, e se levante agora e comece a trilhar um novo caminho. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje. Agradeço pelas pessoas que estão sendo tocadas profundamente. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Como Deus é bom. Levanta e anda. Muito obrigada, Leandra. Muito obrigada, Cauê. E muito obrigada a você. Pode contar com a gente, porque é um prazer servir. Deus te abençoe demais.